Olá investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou estar falando sobre o Valuation de uma forma bem simplificada. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o resumo do que é o Valuation, vou mostrar uma planilha que vocês podem estar utilizando, que eu vou deixar disponível para download, e eu vou também mostrar a fórmula do Valuation, como você pode estar utilizando. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no curtir, compartilha com seus amigos que investem aí na bolsa de valores ou nunca investiram, para eles verem que é simples até fazer um Valuation, não é tão complicado. E se inscreva no canal, mas não esquece de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Bom, o Valuation aí é basicamente um setor que busca avaliar a empresa, né? Então basicamente aí é você realizar avaliações de empresas. Então é uma área da finança que estuda o processo de se avaliar o valor de determinado ativo. Se essa empresa é saudável, normalmente são avaliadas pelo método de fluxo de caixa descontado, que é esse o modo que eu vou estar realizando para vocês aqui na prática. E esse método calcula o valor da empresa a partir de receitas que ela é capaz de produzir no presente e no futuro. Bom, vou deixar um link para essa planilha que eu acabei montando, é só vir aqui do lado direito e escolher fazer download, vocês podem baixar totalmente gratuitamente essa planilha. Aqui no caso eu já tenho a planilha baixada, então eu vou ter que preencher algumas informações, por exemplo as variáveis, né? Qual é o imposto que essa empresa paga? Aqui eu vou usar o exemplo da B3, que eu acho que é uma ação interessante da gente avaliar, né? Então eu vou colocar aqui quanto ela paga de imposto. Eu acredito que a B3 paga em torno de 34% ao ano de imposto. Normalmente todas as empresas pagam 34% de imposto no Brasil, mas algumas aí têm seus incentivos fiscais e acabam pagando até um pouco menos. E eu vou colocar aqui quanto eu acho que a empresa vai crescer aí todos os anos, né? Eu acredito que ela vai crescer pelo menos 2,5% todos os anos. Bom, então já coloquei as principais variáveis que eu vou estar utilizando. Aqui eu vou ter que fazer também o custo por acionista. O custo por acionista normalmente é o TJLP mais 8%. O TJLP, a gente pode clicar aqui que eu deixei um link pronto pra gente. É só clicar e vocês já vão saber que o TJLP nada mais é que a taxa de juros de longo prazo. E eu consigo ver que hoje está em torno de 4,39% ao ano. Então aqui eu vou colocar 4,39% e o acréscimo eu vou colocar de mais 7%. Pronto, ele já deu então de custo de acionista e para mim vai ser de 11,39. Basicamente eu já então estipulei aqui o custo por acionista que eu acredito que essa empresa vai ter. E agora eu vou ter que calcular o VAC, né? A VAC é uma das formas aí que o pessoal fala muito hoje em dia, que é o custo médio ponderado de capital. Aí eu vou precisar do custo por acionista, o KI, né? Que a gente acabou de calcular aqui, que eu já tenho. O custo da dívida eu não tenho aqui, né? Então eu vou ter que calcular ele. Se você já tiver um relatório e já vê o custo de capital de terceiros aí, ou o custo da dívida aí de B3, você pode simplesmente vir aqui e preencher. Se você não sabe o custo, aí você vai ter que calcular aqui do lado, né? Bom, aí eu vou ter que preencher a Selic, o EBIT e as despesas financeiras. Bom, a Selic, você pode vir aqui em ver Selic hoje. Você vai direcionar para um site que a gente pode ver aqui o que é a Selic. Ele está explicando que é a taxa básica de juros da economia. A gente consegue ver aqui que hoje, dia 5 de fevereiro, a Selic está em 2. Vou colocar aqui 2%. Agora eu preciso de algumas informações da empresa que eu posso vir aqui no Status Invest para pesquisar. Você pode simplesmente procurar pelos relatórios aí de resultados da B3, né, que aí você vai ter uma qualidade ainda maior. Mas se você não quiser pesquisar, pode utilizar o Status Invest. Aqui eu vou digitar B3SA. Já encontrei aqui a ação da B3. E o EBIT eu vou encontrar aqui na parte de baixo. Aqui, cuidado, tem o EBITDA, não é o EBITDA que eu quero, é o EBIT. Aqui eu já vi que é esse valor. Bom, já preenchi o EBIT, agora eu vou ter que preencher também a despesa financeira, né?
Aqui pertinho do EBIT eu tenho as despesas financeiras aqui nesse valor, é só digitar também lá na minha planilha. Pronto, já digitei aqui a Selic, o EBIT de despesa financeira, já deu aqui um custo aí de 5,29 e eu já joguei aqui 5,29%. Aí eu também preciso da dívida total, né, da dívida bruta aí de B3. Aqui no site do Status Invest eu já vou encontrar a dívida bruta, a dívida total aqui nessa parte de cima e já vou preencher lá na minha planilha também. Bom, já preenchi a dívida bruta, agora eu preciso preencher o patrimônio líquido. O patrimônio líquido aqui no Status Invest já está aqui em cima, eu basicamente só preciso pegar esse valor e jogar na minha planilha. Bom, já preenchi então também o PL, né, o patrimônio líquido, e já foi realizado o cálculo e eu já sei que o VAC é de 9%, 9,70%, vamos arredondar aí, né? Bom, no PET, se você puder preencher ele, é mais interessante, mas você não vai encontrar em vários sites, né? No Status Invest, no Fundamentos, Fundamentei, você não vai encontrar. Basicamente, você vai encontrar em um site de relações com o investidor da B3, né? Se você não encontrar, você pode utilizar o Status Invest também, pegando para isso o EBIT, né? O EBIT, eu vou pegar ele aqui também. Aqui no Status Invest eu já mostrei para vocês que é só descer um pouquinho a barrinha de rolagem e vocês vão encontrar o EBIT aqui embaixo, né? E é só pegar esse valor novamente. Vou precisar pegar também a depreciação. Pertinho aqui do EBIT que a gente acabou de comentar, tem aqui a depreciação, vou ter que pegar esse valor também. Já coloquei aqui a depreciação. E aí eu vou precisar do CAPEX, né? Para fazer o CAPEX, você pode encontrar no relatório de relações com o investidor da B3, né, ou da empresa aí que você está fazendo valuation, ou você pode, de uma forma mais simples, aí, né, de uma forma não tão correta, mas de uma forma mais simples, é você pegar a variação dos ativos e fazer um cálculo com a depreciação também. Então eu vou pegar a variação dos ativos lá no Status Invest. Bom, aqui bem próximo da amortização, do EBIT, eu consigo ver aqui no fluxo de caixa, depreciação e amortização. Eu vou ter que pegar esse valor e jogar lá na minha planilha. Pronto, eu acabei de preencher, ele acabou de girar o CAPEX aqui para mim. Se tiver o CAPEX é mais interessante preencher porque não vai sair tão arredondado, né? Mas aqui a gente pode utilizar para fazer um valuation um pouco mais simplificado. E depois eu preciso também do capital de giro, né? Lá no Status Invest eu coloquei tudo em laranjinha para ficar mais fácil. No Status Invest você encontra como caixa líquido. Bom, aqui no Status Invest eu encontro pertinho aqui da depreciação o caixa líquido, né? Cuidado que não é essas outras opções aqui, né? Tem que ir exatamente na opção correta. Pronto, já calculei aqui o valor aqui do valuation, a gente já tem esse valor. Mas eu quero calcular nos próximos anos também. Bom, aqui eu posso calcular nos 3 próximos anos qual será o valor aí do valuation se a empresa vir a crescer, né? Também posso colocar um valor negativo aqui, né? Se acha que a empresa vai diminuir, também é possível. Mas eu vou colocar aqui num ambiente que eu acredito que a empresa vai estar crescendo. Eu vou colocar que ela vai crescer 6% aí no próximo ano. Depois ela vai crescer um pouco menos, vamos colocar aqui 4,5% e depois vou colocar que ela vai crescer 3% no próximo ano. Bom, então já coloquei que eu espero que a empresa cresça em 6% aí no próximo ano, depois em 4,5% e depois em 3%. Bom, vale lembrar que a B3 está crescendo mais que isso, eu estou colocando esse valor porque eu estou colocando um cenário nem tão otimista e não tão pessimista. E aqui a gente tem o valor do fluxo de caixa na perpetuidade, futuramente, né, daqui muitos anos, qual vai ser o valor. Uma outra parte interessante do valuation é que a gente tem que trazer tudo para valor presente. Mas como assim, né? Como é isso? É basicamente, o que você compra hoje com R$100, daqui a um ano você não vai conseguir comprar a mesma coisa com R$100. Então o dinheiro desvaloriza com a questão do tempo. Então aqui já calculei tudo, já deu o valor do meu valuation. Então eu já sei o valor aqui do meu valuation e agora eu preciso saber o valor da ação. Então eu preciso saber o número total de papéis. Vou voltar para o Status Invest. Aqui no Status Invest eu consigo ver o número total de papéis da B3, né, dessa empresa que é a Bolsa de Valores aí, aqui do Brasil. Eu preciso pegar essa quantidade e jogar lá na minha planilha.
Bom, então segundo meu valuation, cada ação deve valer no máximo R$ 36, R$ 36,50. Aqui no Status Invest está me falando que a cotação atual é de R$ 62,44. Então aqui eu já preenchi também a cotação atual de 62,44 e a gente pode ver então que não tem upside, né? Então basicamente é um upside negativo. Eu não acho que essa ação vale mais que R$ 36,50 segundo esse meu valuation. Lembrando que as informações que a gente pegou foi informação bem arredondadas, informações eu não peguei direto do site de relacionamento com o investidor aí da empresa, né? Basicamente eu peguei tudo do Status Invest, que está bem arredondado, e eu coloquei algumas premissas aqui também, quanto que eu acho que a empresa vai crescer nos próximos anos, quanto que ela vai crescer no decorrer aí do tempo, depois desses 3 anos, mais futuramente ainda. Coloquei o imposto, né, que eu acredito que a B3 está pagando. Então o que acontece? Esse valuation vai depender muito das informações que você coloca. Lembrando que nem sempre o mercado é racional, né? Muitas vezes o mercado ele acaba sendo emocional e investindo em papéis que basicamente só porque estão crescendo eles continuam crescendo, né? Isso é muito comum acontecer, né? Então, segundo o valuation, eu não acho interessante investir nessa empresa, né, na B3, infelizmente, né, eu gostaria de ter investido um pouco antes, né, que vocês viram que há um tempo atrás, né, a cotação estava R$ 29,00, aí seria bem mais interessante de ter investido, e sem dúvida eu venderia nesse momento, mas isso não é uma recomendação, isso é apenas de fim didático, estou mostrando para vocês como realizar um valuation de forma simplificada. Bom, se vocês querem fazer um valuation um pouco mais correto, aí vocês vão direto no site da empresa e procura relacionamento com o investidor. Lá vocês vão encontrar os relatórios mostrando todos esses dados, o CAPEX, o NOPAD, o total de ações, o crescimento nos últimos anos. Então é mais interessante vocês colocarem informações direto do relatório de relações com o investidor. Mas se não puder, vocês podem utilizar aí o Status Invest. Vai ser uma forma um pouco mais arredondada, não vai trazer os valores tão corretos, mas ajuda vocês a ter uma noção de quanto vale aquela empresa. Logicamente que muitos investidores não fazem valuation, a grande maioria não faz valuation, então não é uma verdade total que essa ação não pode subir. Sim, essa ação pode subir, que a gente sabe que o mercado muitas vezes não é tão racional, né? Muitas vezes o mercado é emocional. E agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes do cálculo que eu realizei com essa planilha. Bom, as variáveis, como eu comentei, o pagamento de imposto no Brasil, o padrão é 34%. Tem algumas empresas aí que têm incentivos fiscais, né? Então pode ser que algumas empresas paguem até menos impostos. O crescimento aí na perpetuidade, né? Quanto você acha que essa empresa vai crescer no decorrer dos anos, né? Aí você pode colocar o valor que você quiser, você pode ir atrás de pesquisas ou ir atrás de relatório para ver quanto você acha que essa empresa vai continuar crescendo ou quanto ela cresceu no passado, para se basear em projeções futuras. O custo por acionista, né, o CAE, né, que é basicamente aí a taxa de juros a longo prazo, que a gente viu que era de 4,39% nesse instante, mais aí 7 ou 8% ou 9%, né? Eu coloquei 7% aqui, né, mas você pode utilizar a porcentagem que você preferir. Depois você tem que fazer o VAC, que eu acho que é a fórmula mais complexa desse cálculo, né, que é o custo médio ponderado de capital. Você tem que pegar o CAE, que a gente acabou de mostrar o cálculo, né? Então eu tenho que colocar o CAE na fórmula. Depois o patrimônio líquido, né? Você tem que pegar lá no relatório. O patrimônio líquido você vai ter que substituir aqui pelo PL. Depois disso você pega a dívida total, né? A dívida bruta, e vai ter que substituir aqui no lugar do D. E depois tem que fazer o KD, né? O KD é um pouquinho mais chatinho, né? Você vai substituir ele aqui. Mas para isso você vai ter que fazer essa fórmula, né? Você vai pegar aí o RF, pode usar a Selic como base, por exemplo, a gente pegou a Selic de 2%, mais o spread financeiro. Para fazer esse spread financeiro é um pouquinho chato, porque você precisa pegar o EBIT da empresa dividido pelas despesas financeiras. Tudo isso vai dar uma taxa de juro
que pode ser 12%, por exemplo. Se for acima de 12,5%, né, se for 12,5%, então o spread financeiro que você vai colocar aqui nessa parte, né, dessa fórmula, é o 0,75. Se por acaso você fez o EBIT dividido pela despesa financeira e deu abaixo de 9 e deu acima de 6, por exemplo, 7, aí você vai colocar o spread aí de 1,50. Aí você vai colocar 1,50 aqui na fórmula. Tudo isso multiplicado por 1 menos o 34% que a gente colocou lá de imposto. Feito isso, né, feito essa soma, né, lembrando que você tem que fazer o spread financeiro aqui também. Isso aqui é utilizado para empresas de alto valor, tá? De empresas de baixo valor, aí é um outro cálculo semelhante, só que é outra tabela. Eu utilizei aqui empresas de alto valor. E depois multiplica por 1 menos o imposto de renda, que é aqueles 34% que a gente comentou. E por último, você pega os impostos, né, e coloca aqui na fórmula também. Isso para calcular o custo médio ponderado de capital, o famoso VAC. Para calcular o fluxo de caixa, aí você vai precisar o Notepad, mais a depreciação, menos o CAPEX, mais o capital de giro. Depreciação você vai ter que encontrar num relatório ou no site lá do Status Invest, como eu comentei. O capital de giro ou caixa líquido você vai ter que encontrar também no relatório, né? Ou no site do Status Invest. O NOPAT você pode calcular, se não encontrar em nenhum relatório. Você pega o EBIT multiplicado por uma vez menos os impostos. E o CAPEX é a variação dos ativos, né? Você tem que pegar os ativos atuais menos os ativos passados mais a depreciação. Isso para você calcular o fluxo de caixa. Depois você pode calcular o fluxo de caixa, fazer uma previsão aí para os próximos anos. Então você vai pegar o primeiro valor, né, que você quer fazer, o primeiro variável de tempo aí, né, vamos supor no primeiro ano, tá? Fica mais fácil. Primeiro ano, segundo ano e no terceiro ano. Então no primeiro ano a gente vai fazer uma previsão que vai ser o valor da outra equação do fluxo de caixa, multiplicado por quanto você acha que vai crescer a empresa, pode ser 5, 4, depende da empresa que você está utilizando, né? Mais o próprio valor da equação anterior. Feito isso, ele vai dar uma previsão, então, de 5% que ela vai crescer a empresa nesse primeiro ano. No próximo ano, é a mesma coisa, só que em vez de pegar o valor da equação anterior, a gente pega o próprio primeiro período aqui, né, o FC1, multiplica por quanto você acha que a empresa vai estar crescendo no próximo ano, eu coloquei 5% para facilitar aqui na equação, e mais o próprio valor. Feito isso, eu sei o quanto essa empresa vai estar no fluxo de caixa, numa previsão aqui daqui 2 anos, né? E para o terceiro ano, eu pego o FC2, né, o segundo período, multiplico pelo quanto eu acho que a empresa vai crescer, mais o próprio período. Isso vai dar o terceiro ano aqui da empresa para mim. Feito tudo isso, eu quero saber quanto ela vai crescer periodicamente, né? Aí no futuro, né? Na perpetuidade, né? Aí eu vou pegar o FC3, o último valor, o terceiro ano aqui, né? É o terceiro ano, e calculo com um VAC menos a perpetuidade que eu coloquei, de 3, de 4, de 10%, seja o valor que você colocou lá naquela variável que eu comentei no início. Então aqui você consegue ver o crescimento da empresa, do fluxo de caixa da empresa nos próximos 3 anos, e aqui o crescimento da empresa na perpetuidade. Depois disso a gente tem que lembrar que o dinheiro se desvaloriza, né? Nunca o dinheiro se mantém no mesmo valor. O que você comprou hoje com R$100, você não vai conseguir comprar daqui a um ano com o mesmo valor. Então sempre o dinheiro tem aí uma defasão, né? Ele acaba se desvalorizando, isso é comum. Bom, para a gente trazer então no primeiro ano aquela previsão que a gente fez para valores presentes, né, para valor do tempo real que vai ser, a gente pega o valor do FC1, soma o 1 mais o VAC e coloca a quantidade de períodos. No caso, como a gente está no primeiro período, eu coloco aqui 1. Então eu faço tudo isso elevado a 1 e ele vai dar o valor presente. Para o segundo ano, né, para o segundo período, é a mesma coisa, FC2, que é o valor do segundo período, dividido pelo 1 mais o VAC,
E a quantidade do período eu vou colocar 2, né? Então eu vou elevar ao quadrado. O terceiro período é a mesma coisa, o FC3, aquele valor que a gente calculou anteriormente, 1 mais o VAC, e a quantidade de períodos eu vou colocar 3 para elevar então ao cubo. E para ver o fluxo de caixa na perpetuidade com o valor atual, né, a gente pega o FCP, aquele valor que a gente calculou anteriormente, 1 mais o VAC, tudo isso o FCP dividido por 1 mais o VAC, e a quantidade de períodos eu coloco 4, então eu vou levar a quarta potência, né, e ele já vai me dar então o valor do fluxo de caixa aqui no tempo valor presente, né. E depois, para fazer o DCF, eu somo todos esses valores. Agora, para saber o custo do valuation por ação, a gente vai pegar esse valor do DCF, que a gente acabou de somar todos os valores anteriores, dividindo pelo número total de papéis. Aí eu já tenho o custo, né, o valuation por ação. Então eu já sei o quanto vale no máximo uma ação daquela empresa. E é isso, investidores. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.